Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César Zolioff, eu sou tecladista e baterista, além de trabalhar com produção musical e sound design no home studio. Eu estou aqui para falar um pouquinho dessa nova parceria com a Kurzweil. Eu sou muito zeloso com os instrumentos que eu escolho, uso e me identifico. Por isso eu fiquei feliz demais em receber esse convite para fazer parte do time de artistas Kurzweil e principalmente em ver a empresa com sangue novo no Brasil, sendo agora representada pela equipe. Eu tive a oportunidade de conhecer uma verdadeira família de profissionais que são apaixonados pela marca e acreditam nela, assim como eu acredito. Além de tudo, eu fui tratado com muito carinho, respeito e atenção, que são valores que eu prezo demais em uma relação. Então eu acho que essa jornada tem tudo para dar certo e eu espero de coração que seja longa e duradoura. Bom, meu primeiro contato com a Kurzweil foi, na verdade, sem nem saber que existiam teclados como o K250 ou o K2000. Molequinho ainda, escutando discos do Pink Floyd, Duran Duran, Stevie Wonder, Kitaro, Oingo Boingo, Depeche Mode, além de trilhas sonoras de filmes como Duro de Matar, Máquina Mortífera, Poltergeist 3, Dia dos Mortos, Highlander e até mesmo trilha sonora de jogos como o Need for Speed 2, Silent Hill e o The Dig, da extinta LucasArts, que na minha opinião é a melhor trilha sonora de jogo já feita e foi composta e gravada inteiramente no K2000 pelo Michael Lennon. Mas a primeira vez que eu vi um teclado da Kurzweil em ação foi numa videoaula do Jordan Rudess em 1999. Eu sequer sonhava tocar teclado naquela época. Eu peguei um VHS emprestado para conferir o careca tocando, que até então não existia essa facilidade de YouTube, né? A gente só tinha acesso aos discos. Aí chegou numa determinada parte da videoaula que ele começa a demonstrar algumas funções do K2500 e ele tocou um trecho da música Over the Edge. E eu fiquei... Caraca, véi, que isso? E aquilo me impressionou demais, porque eu não sabia que era possível fazer tanta coisa sozinho, com um único teclado em tempo real. Agora que vocês viram ele um pouquinho em ação, chegou a hora de eu apresentar formalmente o meu xodó e melhor amigo, o PC3 Cassette. Esse é o atual flagship da Kurzweil. Ele é o que há de mais avançado, na minha opinião, em matéria de tecnologia. Isso não é um computador disfarçado de teclado. A Kurzweil utiliza hardware proprietário e conta com um poder de síntese sem precedentes. No coração dessa máquina você tem o Dynamic Vest, que é uma evolução da arquitetura utilizada na série K. Inclusive, esse teclado só não foi batizado de K2700 por não possuir sampler, mas em todos os outros aspectos é uma máquina muito superior. São até 32 layers por programa, cada layer possui arquitetura própria de DSP,
e você pode configurar várias funções de processamento do sinal, em série ou paralelo, e cada função pode ser controlada independentemente por diversas fontes, como LFOs, fans, envelopes, comandos MIDI, e em cima disso tudo você tem um modo cascata, que permite rotear esses 32 layers da forma que você quiser, organizando como o sinal vai fluir entre eles. Aí você acrescenta a equação KDFX, que é um dos melhores processadores de efeitos do mercado, baseado no módulo KSP8 da Kurzweil. Também um emulador poderosíssimo de sintetizador analógico, o VA1, e um emulador de órgão no modo KB3. Fora a possibilidade de carregar até 128 MB de samples na memória flash. Isso tudo dentro de um único programa. Já no modo setup, você pode misturar até 16 programas, seja em camadas sobrepostas ou splitando o teclado em zonas, e usar até 16 riffs por setup, sendo que esses riffs permitem disparar frases MIDI, arranjos multitrack, ritmos. E o que isso tudo significa? Significa que você pode programar desde sons acústicos ultra realistas até o som mais indigesto e esquisito que você conseguir imaginar. Além de toda essa flexibilidade e precisão quase cirúrgica de programação, o PC3K vem com mais de 2.000 som internos, ou quase 1.500, se você contar a expansão Core 64, que é o caso dessa máquina. E muitos desses sons foram baseados em artistas, bandas ou músicas famosas. Então você vai encontrar programas com nomes bem conhecidos, como por exemplo, Aerosmith, Yes, Beastie Boys, Pink Floyd, Lady Gaga, eu tô colando, David Bowie, Led Zeppelin, Chemical Brothers, Jay-Z, Beatles e Beyoncé. E isso é muito útil para quem não tem tempo ou paciência para criar os próprios sons. Fora a compatibilidade com mais de 20 anos de sons da lendária série K. E esses sons por si só são mais inspiradores que qualquer outro teclado ou soft synth que eu já tive a oportunidade de tocar. Mas aí você me pergunta, como assim, sabe? Quer dizer que o PC3K fala de igual para igual com um VST que tem 140 GB só de sample de pandeiro? Muitas vezes sim, eu prefiro o som do teclado, até porque não é só o tamanho do sample que conta, e sim a forma que você manipula ele
e, na minha opinião, nesse quesito o PC3K ainda é imbatível. Fora um ponto importantíssimo para mim, que é a praticidade. Primeiro que eu ligo o teclado e já saio tocando, eu não sou obrigado a esperar uma eternidade para carregar os meus timbres. Eu não preciso lidar com tanta coisa sobrecarregando a memória do meu computador ou me preocupar com sessões pesadíssimas que podem corromper a qualquer momento. Infelizmente eu já passei por isso, já perdi horas e mais horas de trabalho. Inclusive eu tenho usado o sequencer do teclado junto com o meu software de gravação para gravar e disparar até 16 faixas simultâneas e com timbres do teclado. E isso tem aliviado demais a carga no meu computador. Fora a questão de latência, eu me sinto muito mais envolvido tocando esse instrumento do que qualquer soft synth com 3 ou 4 milissegundos de delay que seja. O palco eu sei que é um teclado que não vai me deixar na mão, ponto. Eu já tive experiências aterrorizantes com outros equipamentos que travavam ou não respondiam da forma que eu esperava, e eu nunca mais quero passar por isso. É complicado você trabalhar com um equipamento que você não confia 100%. Eu já trabalhei exaustivamente com o PC3K, um PC3X e um K2500, e eu nunca tive um probleminha sequer. No fim das contas, eu acho que não existe um teclado tão versátil quanto esse. Seja no palco, estúdio ou em casa estudando, é um teclado completo para aquele músico, tanto profissional quanto amador, que é exigente com o instrumento que toca. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz e lisonjeado de fazer parte desse time agora, e acho que deu para perceber o quanto eu gosto do meu teclado, né? Eu gostaria de convidar vocês a conhecerem essa máquina de perto. Basta escolher um revendedor Kurzweil oficial, um link que está disponível na descrição do vídeo aqui embaixo, levar o seu fone de ouvido, que você conheça bem, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Para ficar sabendo das novidades em primeira mão, assine esse canal e também o meu canal pessoal, que é o www.youtube.com/zolhoff. E além de curtir as páginas Kurzweil Brasil e Kurzweil Music Systems no Facebook. E é isso, galera. Vem muita coisa bacana por aí. E quem estiver precisando gravar teclado, bateria ou programar um timbre específico, é só me procurar que a gente conversa. Lembrando que todos os timbres customizados demonstrados nesse vídeo estão disponíveis para download exclusivamente no site da Kurzweil Brasil, sem custo adicional nenhum para vocês. Agora, para fechar, eu vou soltar alguns trechos de um vídeo que eu estou produzindo demonstrando a expansão Core 64, que conta com novos sons de guitarras, metais, sintetizadores, pads, percussão,
bateria, que inclusive eu tenho usado cada vez mais com a V-Drums, conseguindo excelentes resultados sem muito esforço. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Já falei demais. É isso, galera. Valeu! Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James.